Em condições normais, celebrar o aniversário de 59 anos do golpe militar, agora, em 31 de março, seria um insulto. Depois daquela intentona bolsonarista de 8 de janeiro, a divulgação de mensagens autocongratulatórias dos comandantes das Forças Armadas adicionaria a essa ofensa uma dose de escárnio, que seria inaceitável. Então, a decisão do general Tomás Paiva, que é o comandante do Exército, de eliminar do calendário a veiculação de um texto alusivo ao golpe, ela não é só conveniente, ela é imperiosa. O que se espera é que os outros comandantes da Marinha, da Aeronáutica, façam o mesmo. E o ruim de ser mais antigo, Fabiola, é que você já presenciou muita coisa esquisita, né? E no primeiro mandato do Lula, ele foi muito leniente com esse insulto de festejar o golpe militar. Naquela época, comandava o Exército, primeiro mandato do Lula, um general chamado Francisco Albuquerque. Em 2004, esse general ele enalteceu a ditadura, contestou evidências de que militares tivessem assassinado adversários políticos, e ele foi mantido no cargo pelo Lula. O Bolsonaro, que é um admirador, confesso, do torturador Brilhante Ustra, ele transformou a celebração do regime militar numa festa ininterrupta, não só no 31 de março. O governo dele foi uma celebração da ditadura e deu nesse 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, ele acaba de decidir que os militares suspeitos de contribuir para esse quebra-quebra golpista, eles serão julgados no Supremo e não na Justiça Militar. Quer dizer, contra um pano de fundo desse, você festejar o golpe seria algo inaceitável, realmente um escárnio, Fabiola. Então, não tem outra coisa a fazer senão riscar isso do mapa. O que acontece? O Thomas Paiva, Fabiola, chegou aí no governo depois da demissão do general Arruda, com o próprio governo e o Exército admitindo que havia uma quebra de confiança nas relações, né? Então, o novo comandante do Exército, na última reunião do alto comando, bateu esse martelo: olha, obviamente não teremos ordem do dia no dia 31, precisamos fazer esse aceno ao governo de que a gente quer essa pacificação. Aí, Fabiola, essa semana foi revelado até um áudio, né, do comandante dizendo que, infelizmente, o Lula tinha vencido. Obviamente, esse áudio foi revelado aí e ele causa um pouco de desconforto, mas o Thomas Paiva também fez questão de avisar ali aos pares, aos membros do alto comando e a outros generais, que aquela mensagem, sim, representava, obviamente, o que ele pensava, no sentido de que o presidente Bolsonaro era o favorito de muitos militares. Mas eles dizem que, obviamente, batem continência para o presidente e que agora, depois dessa repercussão desses áudios vazados, a ordem aí que foi dada na caserna é: gente, vamos tentar virar essa página. E ele tentou relativizar muito, disse que foi tirado um pouco de contexto, que ele, na verdade, estava querendo dizer que precisava virar esse capítulo eleitoral, que o resultado eleitoral estava dado e que agora era olhar para frente. Então, assim, é aquela coisa, Fabiola, a relação Lula e Exército ainda tem muitas arestas para serem aparadas, né? Mas, do lado dos militares, esse aceno vem com essa intenção de tentar ajudar a melhorar aí as relações que foram, obviamente, a gente fala, né, desse sequestro que Bolsonaro fez das Forças Armadas, Exército, essa coisa toda, e agora, sob o comando do Thomas Paiva, eles tentam se distanciar um pouco da política, que é o certo, né? O lugar de militar é no quartel e não na política. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Quer dizer, realmente é uma muita hipocrisia, porque o Bolsonaro atacava essa lei diuturnamente, né? E realmente você usar o dinheiro público para fazer um patrocínio, o Silvio Santos vem aí, sendo que ele tem uma série de interesses, né, que se conectam com o SBT, as empresas dele, de propaganda, enfim, de parcerias, é um verdadeiro absurdo, né, ô Fabiola? Então, o Luciano Hang, quer dizer que agora está quieto, né? Está desaparecido, está sumido, não está mais... nem sei se ele tem acesso de novo às redes dele no Twitter, aí sendo um grande exemplo de um empresário que usa essa lei. Quer dizer, para a gente deixar bem claro, quer dizer, ele pega os recursos públicos, né, para fazer
investir em cultura, mas para bombar a própria marca das empresas dele quando ele investe nesses eventos culturais. Tem que ver aí se são eventos culturais, porque a lei ela acabou sendo muito distorcida ao longo do tempo, né? Você vai, de fato, o grosso dos recursos vão exclusivamente para projetos que, em tese, nem sequer necessitariam desse dinheiro. Você acabou criando um sistema no Brasil, eu já entrevistei muitos artistas sobre isso, em que, como todo mundo usa a Lei Rouanet, até quem não precisa da Lei usa a Lei Rouanet, porque se usar não fica competitivo, você não tem como fazer uma produção com o seu próprio dinheiro quando o seu vizinho está usando recursos públicos, né? Então fica muito difícil até de contratar pessoas para trabalharem nos seus eventos, já que tem outra produção com recursos públicos que está pagando até melhor para as pessoas. Então virou uma coisa, mas esse dinheiro é para ser usado, seria para ser usado, a ideia original, em produções que estão começando, em artistas que estão ainda não têm as condições perfeitas de carreira no Brasil, que precisam de um impulso de recursos públicos. E seguramente não é o caso das redes de lojas do Luciano Hang, né? Que, segundo ele, no governo Bolsonaro, bombaram, estavam vendendo, ninguém vendia, mas eles vendiam como água, eles estavam crescendo, ele estava abrindo uma loja atrás da outra no Brasil, pegando aquele jato dele, correndo o Brasil 100 vezes. Curioso ele precisar de recursos públicos, né? Ele que se mostrava como uma pessoa tão bem-sucedida, com lojas bombando, precisar recorrer aos cofres públicos para poder fazer aí propaganda em filme do Silvio Santos. Agora, uma das grandes vantagens da derrota do Bolsonaro na eleição presidencial é que a exclusão dele do poder permite o levantamento dos tapetes que protegiam as malfeitorias políticas, éticas da família Bolsonaro. Foi assim no caso do sigilo de 100 anos do general Pazuello, que já foi levantado, e descobrimos nós que havia não só um problema com o Pazuello, mas com o próprio comandante do Exército, que se acompliciou com a participação de um general da ativa num evento político do Bolsonaro. Agora o GDF como que abandona o Jair Renan à própria sorte, e este caso do Jair Renan, ele estava protegido por um manto diáfano, daqueles que deixam passar a luz, é um manto translúcido, porque todos sabem que o Jair Renan fazia lobby no governo do pai, no governo do GDF, que era também um apoiador, o Ibanez, o governador Ibanez, é um apoiador do Bolsonaro. Então, Fabiola, os tapetes estão sendo levantados. O Jair Renan, eu me referia a ele como um escândalo esperando na fila para acontecer. A fila está chegando ao final. O escândalo já está acontecendo. Qual